Agora, eu dou um outro exemplo. Ô, Clóvis, deixa eu só lógico. retomar aqui. Desculpa, é que eu tô falando porque eu não sei fazer outra coisa. É porque meu papel aqui nesse podcast é sempre assim, simplificar. Então, eu acho que eu gosto sempre de trazer o conceito o mais simples possível, às vezes quase errado, mas o tão simplificado a ponto das pessoas que não entendem nada sobre o assunto... você faz muito bem. ...entenderem. Então, acho que quando a gente começa a falar sobre estoicismo, e é um termo que eu conheci pelo Bruno, né? Porque ele lê muito sobre isso, e às vezes a gente acaba falando nas redes sociais, e quem nunca ouviu não tem a menor ideia do que seja. Eu acho que você explicou de forma muito brilhante, mas se eu tivesse que simplificar, seria ser mais passível, né? Mais constante, a partir de todas as adversidades que acontecem na vida, você, sei lá, ter um comportamento mais reto, eu diria, mais, de alguma forma... Sem muitas... Sem grandes oscilações, tanto para cima quanto para baixo. Exato. Você diz. Perfeito. Sem paixões. Perfeito. Exato. Perfeito. Eu te diria o seguinte, se me permitir. Você usou a palavra passivo. Não, eu acho que às vezes... Não, passivo então é ruim. Eu ruim. ia ser errado. É ruim. Tinha uma pergunta que eu ia fazer mais na frente sobre isso, né? Como diferenciar se o cara é estoico ou é só um bosta que aceita tudo que acontece com ele e não reage, entendeu? Sim, não é isso. Mas não, porque para buscar a excelência, assim, não dá... A cabeça tem que funcionar, né? Você tem que agir de alguma forma. Você é ativo nisso. E depois... O estoicismo é a consequência de uma sabedoria e não de uma passividade. Exato. Não é que você é um largado. Você é daquele jeito porque, mesmo podendo não ser, decidiu ser daquele jeito. Sim. Inclusive, eu iniciei aqui falando que eu era estoica, né? Mas com um pouquinho de ira. Porque eu sou uma pessoa... Na verdade, eu acho que eu era bem irracível. Lá atrás era. Lá atrás. Então, eu era uma jovem que é explosiva. Foi uma presa, jovem... aprendeu bastante na prisão. Mentira, voltou mais madura. Eu era imatura, né? Então, tudo me atingia de uma forma e as minhas reações eram muito imediatas. Então, eu acho que é exatamente por isso que eu acho que hoje em dia eu consigo ser estoica, digamos assim, entre aspas, porque eu trabalhei para que eu conseguisse, de alguma forma, impedir que as minhas reações fossem tão imediatas e que elas fossem mais racionais, de alguma forma, para serem melhores. Não é só isso que, por exemplo, bem no começo, acho que foi até antes de começar o podcast, quando eu fui fazer a chamada nos stories para cá, eu falei que a Malu era uma estoica, mas não é por conta disso, é porque, por exemplo, o Clóvis, ele colocou aqui a respeito da natureza, né? Que ele foi tentar descobrir qual era a praia dele e viu, olha, essa aqui não é minha praia. Ele não se revoltou com isso. Simplesmente ele aceitou que aquela não era a praia dele, foi procurar a praia dele e quando achou, ele partiu para excelência dentro daquilo. Nos jovens de hoje em dia, se eles não acham a praia de cara, eles entram em depressão. Não, mas eu tô falando de você especificamente. Você fez exatamente a mesma coisa. Você sabe que certas coisas não são para você. Sim. A Malu tem dislexia. Então, ela entende que quando ela vai se expressar de maneira escrita, não é tão bom quanto de forma oral. E aí, graças ao Cosmos, surgiu o YouTube, ela foi lá e fez muito sucesso. Porque se não tivesse essa ferramenta, se ela fosse fazer concurso público, ou igual ela fez a prova do Enem, sabe aquela recomendação de ler a prova toda antes de começar? Nunca foi bom. O excelente dela estava abaixo do padrão aceitável para passar em uma faculdade muito concorrida. Ela fez ciência política, porque era o que ela permitia na época, com a nota do Enem. O Enem tem aquela recomendação, leia a prova toda antes de começar. Ela nunca leu a prova toda, nas vezes que ela tentou, porque não conseguia. E não sabia que tinha dislexia, porque hoje em dia tem 1 hora a mais para que tem dislexia, tudo. Então, ela viu aquilo que ela não poderia mudar e aceitou. O que ela poderia mudar, ela correu atrás. Né? E acho que ela tem muita sabedoria para distinguir também de uma forma ou outra. Por isso que eu falo, quando eu leio aqui os estoicos, eu falo, você é estoica. Tirando a parte que você era muito mais irracível e foi amadurecendo. Né? Então, por isso que eu enxergo assim. Mas, quando você falou de estoicismo, eu até gostei do exemplo que você deu, Clóvis, você sendo assaltado e levando o seu carro, porque isso me lembrou a história do Zenão. O Zenão de Cite, que foi o fundador do estoicismo. Isso. Que era esse grego que ele era um comerciante, e em determinado momento aconteceu um naufrágio, e todos os bens dele praticamente se perderam no mar. Ao invés de ficar revoltado ou depressivo, ele simplesmente falou que a fortuna ordenava que ele ficasse mais livre para filosofar. E aí partiu realmente para conhecer mais da filosofia. Então ele aceitou aquilo que aconteceu, porque é a vida, pô.
Ele foi Você vai sair no estoico. meio de uma nevasca e falar, tá nevando e não era pra estar nevando, vai se revoltar contra a natureza? Não dá, né? Simplesmente, mas por favor. Bom, primeiro, essa sua condição te permite mais do que simplesmente uma aceitabilidade, ela te permite uma excelência verbal, né? Tanto que você é profissional da palavra, né? Obrigada. Vamos acreditar E o nisso faz aí. com maestria, Obrigada. né? Bom, o exemplo é excelente, né? O estoicismo é muito isso, é uma sabedoria que te ensina a não se revoltar com o que é, mas te ensina a não se revoltar com o que é, te explicando que as coisas não giram em torno de você, né? Mas assim, a natureza vem rodando, sabe? Digamos, a materialidade do mundo, e quando eu digo mundo é filosoficamente, porque eu estou falando mesmo do universo, do todo, né? Aquilo vem... Né? Quer dizer, se você imaginar que a Terra está girando em torno do Sol numa velocidade que, se ela fosse um ponto, ela iria de São Paulo ao Rio em 9 segundos, né? Se você imaginar que o Sol está girando em torno do centro da galáxia numa velocidade ainda muito maior. Se você imaginar que o Sol é mais ou menos 120 vezes o tamanho da Terra e está girando em torno do centro da galáxia, no braço de Órion, numa velocidade absurda, etc. E aquilo vem... Né? E você que é um grão nessa história, apareceu no turbilhão, né? Aí você olha pro turbilhão e diz, que porra é essa? Não estão me vendo aqui? E tal, né? Quer dizer, É se revoltar contra a natureza. Ele não tem entendido que, no final das contas, não é você. É uma engrenagem colossal da qual você faz parte numa insignificância absurda em relação ao todo, mas numa importância máxima em relação a você, em que você, obviamente, ou entende que as coisas são como são, tipo, o planeta Terra é insignificante, em relação ao Sol, o sistema solar é insignificante na Via Láctea e a Via Láctea é insignificante em relação ao resto das constelações e que, portanto, a coisa é o que é e você é o que é. Agora, dentro do que é, a ideia é que seja o melhor possível. Não é assim, olha, né? Coisa é grande... O negócio é grande, meteoro, não sei o quê, a Terra é uma porrinha e a coisa e tal. Então, velho, eu vou sentar ali e vamos esperar essa porra passar, daqui a pouco eu morro e tá tudo certo, né? Não, é bem o contrário. Quer dizer, a coisa vem e você, agora veja, enxergando a coisa do outro lado, e você teve o privilégio, assim, vamos dizer, cósmico de existir. Porra, já que você existe, quando haveria zilhões de ocorrências que não te fariam existir, porque bastaria um espermatozoide torto entrar na frente do seu e pronto, já não seria você. Então, já que a vida é quase uma impossibilidade, quase raiz de -1, mas ela é uma grande improbabilidade, velho. Então é o seguinte, deixa eu ver quem eu sou e aí eu vou viver e naturalmente eu viverei a melhor vida possível se eu explorar o que eu tenho de melhor. Exatamente. De melhor. Ah, mas eu não queria ser explicador, né? Eu queria ser jogador de golfe. Velho. Então, mas você, no meu caso, que tenho 9% da visão de uma pessoa normal. Então, você não enxerga nem o buraco, nem o taco, nem a bola, nem não sei o quê. Então, evidentemente, Não vai rolar. Não vai rolar ser jogador de golfe.